no assunto. Agora tem isso, esta reunião está sendo gravada. É verdade. Bom, você pode sair se você quiser. Bom, que bom estar aqui com vocês, né, e contribuir aí com esse processo no fim, né, o negócio da dieta sempre vira meio que um autoconhecimento, né, então, para mim, assim, Oi, Paloma, tudo bom? Agora eu cheguei, bem-vinda, Lua, obrigada aí pela sua disponibilidade. Oi, meninas, boa noite para todas. Oi, Palomitas. Tá encapotadaça aí? Tá frio? Menina, aqui tá complicado. Sempre. Preciso olhar aqui, ó. A gente tá na mesma cidade, ó. Ela parece que ela tá lá no sul. Então, vamos lá. A gente tem até praticamente 8 horas, né, para esse bate-papo, que eu vou entrar numa outra reunião. E aí, para eu entender melhor, vocês estão fazendo o programa Zen, e a minha função aqui não é explicar o Zen, certo? Mas explicar aqui um pouco da questão da nutrição, de como que ficar mais fácil a gente conseguir atingir nossos objetivos. É isso mesmo? Lua, vou dar então uma palhinha aqui, né, do que vai ser muito bem-vindo, porque acho que tem sempre aquele mito, e você tem falado muito disso no seu Instagram, o que é bem legal, e aí o Zen, ele vem com muitas restrições que nós tiramos já bastante, flexibilizamos bastante, assim, para que as pessoas tenham uma vida mais normal e entendam que é aquela qualidade e presença enquanto elas estão comendo. Se eu tiver a presença e souber o que é que eu estou ingerindo, para quê, e tudo aquilo, eu queria que você chegasse mais nesse ponto da flexibilização, de não ser xiita, de que a gente pode levar uma vida saudável e feliz, né? De fato. Sim, ótimo. Eu vou abrir aqui uma apresentação para eu lembrar de todos os pontos que eu considero importantes a gente abordar. Mas antes de eu falar aqui de apresentação, eu queria falar um pouquinho de mim, tá? De como que foi esse processo e o que isso pode ajudar vocês dentro da minha experiência. Então, eu sou nutricionista funcional, esportiva, eu tive 13 anos de carreira de nutrição. Eu entrei na nutrição aos 26 anos de idade, porque eu estava me sentindo mal com o meu corpo. Eu comecei a engordar lá pelos 15 anos. Não foi um super engordar, mas era uma coisa que me incomodava. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Era uma coisa que me incomodava, que diminuía a minha autoestima. Né? E assim, eu sei que cada um tem uma relação com o corpo. E é muito particular isso. Né? Tem gente... E aí, o que eu ouvi? Eu estava infeliz, tá, com o meu corpo, não estava me olhando no espelho e não estava gostando do que eu estava vendo. Então, o grau de exigência que eu tenho comigo é muito grande, tá? Então, tem gente que tem menos, tem gente que tem mais, mas o importante é o que isso vibra para cada um internamente. Então, o que eu escutava quando eu reclamava da minha aparência, do meu corpo? Isso daí é exigência da sociedade, você tem que se gostar do jeito que você é. Inclusive, quando eu levava isso para as minhas terapias, né, eu cheguei a levar isso para 2 terapias diferentes, que eu estava lá tratando outras coisas, mas sempre, né, ligado nessa questão da autoestima e tal. Deixa eu ver se eu abri a apresentação certa aqui. Não. Sempre ligada nessa questão de autoestima. E aí uma coisa que eu quero, né, lembrar para vocês é que eu considero, para a gente ficar sempre muito bem com o nosso corpo, com a nossa aparência, com o mundo aí fora, né? A gente tem que estar com uma autoestima alta. Vocês concordam comigo? Se a gente estiver com baixa autoestima, isso afeta tudo. Afeta nossos relacionamentos, afeta o nosso trabalho, porque a gente fica meio cabisbaixo, né? E assim, isso aqui, como tem pouca gente, não é um monólogo não, tá? Vocês podem abrir o microfone e falar o que vocês quiserem também. Tirar dúvidas ou, sei lá, fazer algum comentário que vocês achem pertinente, tá? Então, fiquem à vontade.
Então, a minha autoestima, ela estava relacionada muito com o que eu via no espelho. E era uma coisa que eu queria muito mudar. Então, existe uma coisa que é assim, um deturpar da imagem. Existe isso, daí isso tem que ser tratado realmente em terapia. O que eu queria era estar bem dentro do corpo que eu tenho, não tinha uma alteração de imagem. Eu sabia quem eu era, eu sabia que corpo que eu poderia chegar, e a questão toda era por que eu não estava conseguindo chegar ali? E eu pedi ajuda para as terapias todas, né? Porque no fim, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Você pode estar com a dieta na mão, você tem lá a linha Zen, você sabe o que você tem que fazer. E, inclusive, eu já como nutricionista, eu sabia o que eu tinha que fazer. Que é melhor pessoa como uma nutricionista para saber o que tem que comer, o que não tem que comer, cálculo de calorias, tudo isso. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas o problema é que existe uma sabotagem, existe, né, o emocional, existe o comer por estresse, existe o comer por tristeza, existe o comer por, né, sei lá, repor uma falta. Então, existem vários motivos para a gente comer. E eu também comecei a perceber isso. Porque eu já estava na questão já estava como nutricionista, sabendo tudo, e eu falava, por que eu não consigo dar esse stop? Por que eu estou comendo demais? Por que eu não consigo chegar no meu objetivo, que é chegar num corpo bacana? Então, vocês entendem? Estou dividindo as coisas e falando tudo isso para a gente chegar em alguns pontos que eu considero importantes na hora da gente fazer algum programa alimentar e a gente chegar no nosso emagrecimento, que a gente fica feliz. Então, o primeiro que eu estou falando é isso. Existe uma diferença. Você querer emagrecer e você querer ficar com um corpo esbelto, magro, isso não tem nada de errado. E às vezes você começa um programa de dieta e as pessoas começam a te criticar. Vocês já passaram por isso? Ai, pra quê? Pra que você tá fazendo isso? Não, come bolo. Ai, imagina, você tá ótima. Pra que você vai fazer isso? Você não é gorda. Seu namorado não gosta do seu corpo? Eu escutava muito isso. Então, não tem nada de errado a gente querer chegar num corpo bacana dentro da nossa condição, do nosso formato, da nossa anatomia. O que está fora do normal é a gente, sei lá, ter um formato... você é uma pessoa que tem uma estatura mais baixa, você é mais brevilíneo e você querer ser mais Gisele Bündchen. E aí você ser infeliz porque você nunca vai chegar no corpo da Gisele Bündchen, entende? Faz sentido isso? Então, se você está dentro da sua própria imagem, você está se sentindo acima do seu peso e você quer chegar lá numa porcentagem de gordura menor dentro do teu formato, que você acha que você vai ser feliz, mais feliz com isso e vai melhorar a tua autoestima, não tem nada de errado com isso e eu sou super a favor de você fazer o que for preciso para chegar. Né? Então, estava contando da minha história. Então, comecei a engordar com 15 anos e eu não sabia por quê, tá? Então, eu fui comendo, de repente olhava no espelho, eu estava me sentindo fora de forma, estava me sentindo com celulite, estava vendo, né, a celulite, isso me incomodava. As roupas não estavam me caindo bem, eu olhava nas fotos e falava, meu Deus, né, eu tô me sentindo grande. E aí eu comecei a levar isso para terapia, e aí eu escutava esse tipo de coisa. Ah, não, isso daí, não, imagina, você não é gorda, você precisa se aceitar do jeito que você é, você precisa se amar, porque não é você precisa se amar. Como que eu vou me amar direito, plena, se eu tô olhando uma coisa no espelho que eu não tô gostando? E eu pedia, me ensina, me ajuda a eu parar de comer tanto, é isso que eu preciso. Então, na primeira terapia não funcionou, ela não me ajudou, ela ficava esse papinho, sabe, de não precisa. Depois passou o tempo, né, já estava lá, eu fui fazer terapia por outros motivos e eu sempre levava esse assunto. Segundo terapeuta, homem, levei o assunto, ele falava, não, isso daí não precisa, não é o mesmo papo. Eu falava, porra, você não vai me convencer que eu preciso ficar assim.
Você pode me ajudar a entender por que eu não consigo parar de comer? E aí, uma hora, ele que se convenceu, ele falou, tá, já vi que o caminho não é esse. Você quer que eu te ajude a gente descobrir? Eu falei, quero, por favor, você pode me ajudar a descobrir por que eu como demais? Eu já sou nutricionista, eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí foi quando ele começou a entrar nos meus gatilhos. Então, eu comecei a entender que a gente come por causa do emocional. Né? Então, você tem alguns motivos para você estar acima do peso. Você pode ser uma pessoa que você não entenda absolutamente nada de alimentação. Tem gente que não entende nada, assim, que não sabe nem o que é um carboidrato, o que é uma gordura, e fica comendo às cegas, né? Comendo porcaria, sem mesmo saber. Hoje em dia não é tão assim, mas pode acontecer. Outro, você não encontra a sua dieta ideal, você está sempre dentro de um tipo de alimentação, quando você entra em dieta, que te deixa infeliz. E o nosso cérebro, nosso emocional, ele está sempre querendo nos proteger. E aí você está entrando num negócio que está te deixando infeliz, que você olha no teu prato, você fala, putz, eu não aguento isso aqui mais 3 dias. Frango com salada, frango com salada. Então, sempre entrava nessas dietas, meio amadora, ficava passando fome. E aí tinha aquela coisa de contagem de calorias, uma comida sem graça. Eu já tinha comido um almoço super sem graça, que eu não estava gostando, que eu não estava feliz. Aí lá à tarde tinha 2 castanhas e um damasco para comer. Pô, né? Que saco, sabe? Eu não aguento isso uma semana inteira. Porque eu comia 2 castanhas e um damasco, ficava com fome. Daí eu chegava na hora do jantar, eu queria comer o mundo. Entende? Então, isso ia me deixando ansiosa, ou seja, é uma inadequação da dieta do que te deixa satisfeito. Então, esse era um outro motivo que eu não conseguia emagrecer. Então, eu tive que descobrir a dieta que me deixava feliz e que eu conseguiria ficar para o resto da vida nela, não era um período. E aí, o terceiro são os gatilhos emocionais. Então, existe uma sabotagem do seu subconsciente, tá? Uma maluquice que tem aí dentro da nossa cabeça, né? Que a gente não consegue explicar racionalmente, que é assim, a pergunta é, se vocês estiverem anotando alguma coisa, anota. A pergunta é, por que você magro ou magra, por que você magro ou magra, isso é negativo para você? E quando eu me fazia essa pergunta, eu falava, quê? Mas como assim? Eu quero ser magra. Eu quero racionalmente ser magra. Agora, o meu subconsciente não queria. Não queria. Por quê? Ele estava me protegendo de algumas coisas. Na PNL, né, a gente faz a pergunta assim, o que eu ganho sendo magra? E isso é muito fácil para a pessoa perceber, ela lista tranquilamente um monte de coisas. Aí, quando você faz a pergunta, o que você vai perder quando você for magra? É aí que entra, porque é um jogo do subconsciente mesmo. Na verdade, existe algo para a gente permanecer onde a gente está. Provavelmente a gente ganha mais carinho quando a gente está se sentindo, a gente está mais gordinho. Algo tem ali, né? E este o exercício que você está passando é maravilhoso. Descobrir o que você ganha em permanecer acima do peso, porque existem ganhos, por incrível que pareça. E foi isso o meu maior trabalho de descobrir. Então, eu vou contar um pouquinho da minha situação, mas vou usar alguns exemplos, tá? Vou usar o meu exemplo, existem outros exemplos que eu posso dar para vocês aqui da experiência que eu tive de 13 anos de consultório, tá? Legal, podemos sugerir isso como exercício para eles também, muito legal isso. Muito. Olha como eu fui descobrindo, tá? E eu fui várias sessões, assim, às vezes você vai precisar de ajuda para descobrir. Mas anotar sempre que você tá comendo a mais, que você tem esses períodos de ataque, né, de atacar uma coisa que você não tem o controle, muita vontade de comer um doce, uma coisa assim, anota qual é o sentimento que tem por trás, o que você está passando. Aí você começa a descobrir algumas coincidências. Sempre quando eu estou me sentindo com medo, eu como.
Sempre quando eu tô me sentindo ameaçada, eu como. Sempre quando eu tô com vergonha, eu como. Ou sempre quando, sei lá, tá? Você começa a ver esses sentimentos que estão por trás, que estão servindo de gatilho. Agora, o que você vai indo, Rita, eu vou te fazer, tá? Coisa. O que vocês vão começar a entender, aonde lá atrás começou isso. Tchau, Ritinha, obrigada. Aonde que lá atrás começou isso? Então, o meu tem a ver muito com rejeição. Quando eu comecei a comer com 15 anos, aconteceu de eu estar, né, numa situação com carinha lá que eu gostava e eu fui muito rejeitada. Muito. E aí, no meu subconsciente, o que apareceu ali? Você não pode ser atraente. Porque se você for atraente aos olhos dos homens, isso pode ficar acontecendo com você. Então, toda vez que eu emagrecia, eu voltava a engordar, porque em algum ponto eu me sentia completamente ameaçada, completamente desconfortável num corpo magro. E uma vez a minha irmã, que é terapeuta, né, ela fez um exercício comigo muito interessante, recente, tá? Recente. Vou compartilhar aqui para vocês o meu processo de emagrecimento, que ele aconteceu do jeito que eu queria mesmo nesse último ano, nos últimos 2 anos, tá? Eu tô nesse processo há 20 anos. Se eu tivesse alguém que tivesse me falado tudo isso que eu tô falando para vocês antes, eu tivesse que ter descoberto sozinha, talvez eu teria tido mais resultado, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui algumas fotos. Ó, então, o meu tinha muito a ver com rejeição. Deixa eu abrir aqui uma foto, eu já acho outras. Ó, tá vendo assim? Eu não era. Aqui eu já tava. Tá vendo que eu nunca fui gorda, assim? Quando eu falo gorda, né? Quando a gente pensa numa pessoa acima do peso, a gente pensa numa pessoa super redonda, sabe? Super. Não, eu ficava assim, ó. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E isso aqui aconteceu nos últimos 2 anos, porque eu fiquei 20 assim. E eu me sentia muito mal, até como nutricionista, eu me sentia uma fraude. Tá? Porque o que eu fiz? Eu decidi, eu falei agora, porque eu sofri uma lesão no joelho, eu tive que fazer uma cirurgia, e eu sempre treinei muito. Só que mesmo treinando, isso aqui é um corpo de quem treina muito. Sempre treinei muito. Mas a capa de gordura em cima não deixava a musculatura aparecer. Então, quando eu sofri, né, o acidente do joelho, que eu tive que operar e tal, eu falei, bom, agora eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tirei o meu gasto calórico. São 6 meses, mais ou menos, que você não pode correr, você não pode fazer aeróbio, você não pode fazer muita coisa. Então, eu falei, agora eu vou precisar corrigir esse negócio da alimentação. Então, foi um gatilho positivo isso, certo? E aí eu estava fazendo um exercício com a minha irmã, porque virava e mexia, eu ainda ficava com essa coisa, né, do comer descontroladamente, essas vontades e comer uma quantidade exagerada e tal. E aí a minha irmã fez um exercício comigo, porque eu já tinha descoberto todos esses gatilhos, né, da rejeição, então eu me sentia exposta toda vez que eu emagrecia, me sentia ameaçada. E aí, outra coisa, olha que interessante, né? Ela falou um dia, fecha o olho, então isso é um exercício que vocês podem fazer. Se concentra, fecha o olho e se enxerga com o corpo que você gostaria de ter. Se é sarado, se é sarado, se é, sabe, magro, esbelto, não sei. Se imagina com o corpo que você deseja ter. E ela perguntava, o que você sente? E eu estava super... É para a gente fazer isso agora? É para a gente fazer isso agora? Não, para vocês fazerem em casa depois, tá? Bem concentrados. E a coisa era assim, o que você sente? Ela perguntava, o que você sente? E vinha um medo, mas assim, chegava a disparar meu coração.
E aí veio essa coisa da exposição, tudo de novo, e tinha mais uma coisa que apareceu dessa vez, que era assim, eu vou ser julgada pelas pessoas de ser fútil. Olha onde vai o inconsciente. De ser uma pessoa fútil, que só dá valor para estética, ser chamada de blogueirinha nas redes sociais, se eu postasse a minha barriga, eu de biquíni. Só que ao mesmo tempo era um sonho isso meu, poder treinar de top, poder ir na praia, sabe, de biquíni, ficar tranquila, me sentir bem, não ficar com vergonha. Então, já usando os exemplos que eu já vi no consultório, tinham mulheres que... Tinha uma mulher, por exemplo, que ela era super atraente antes do casamento. E quando ela casou, então ela tinha assim muitos homens atrás dela e tal, assim, ela era uma pessoa super atraente mesmo. Quando ela casou e ela teve filho e tal, ela começou a engordar. E o que aparecia no subconsciente dela era assim: eu não posso ser atraente, porque senão meu casamento vai por água abaixo. E eu preciso proteger isso aqui. Tem muita gente que engorda, isso a minha irmã estava falando, né, que é terapeuta. Muita gente que engorda porque às vezes não é nem que sofreu um assédio sexual super violento, nem nada disso. Mas só de, assim, você se sentir ameaçada por um homem ou, sei lá, alguma coisa assim, você cria uma capa de proteção. Porque a gordura é isso, é um casulo que você entra. A gordura é aconchegante, é o que absorve impactos, né, aí fora, te esconde. Entende? Então você precisa entender o que está lá por trás do seu subconsciente que você tá sabotando o seu emagrecimento, mesmo sabendo o que você tem que fazer. Então, por que eu consegui emagrecer nesses últimos 2 anos? Porque eu comecei a alinhar tudo isso. Então, falei, né? Saber o que tem que comer. Vocês sabem, vocês já estão com a linha Zen, estão com ela na mão, vocês sabem o programa. Vocês sabem o que é um carboidrato, o que é uma gordura, o que é uma proteína, o que é uma gordura ruim, o que é um carboidrato ruim. Se vocês não souberem, a gente entra nisso. Se der tempo, a gente marca uma outra para a gente falar sobre isso. Quer falar alguma coisa? Boa. Isso que eu acho interessante, assim, né? Porque o programa vai acabar, mas uma vez eu escutei que dieta é estilo de vida em grego. Então, uma das questões é tirar essa ideia de que estamos fazendo uma dieta de 8 semanas, mas que estamos, sim, mudando o estilo de vida, propondo aí que elas e eles entrem em um novo estilo de vida. Como isso não se tornar algo assim enfadonho? Como fazer para que eles façam as exceções, né? Que antes eram regras. Eu acredito que muitos dos que entraram nesse programa tinham como as regras o que deveria ser exceção. E hoje eles estão fazendo essa troca. E aí, como fazer para que isso seja leve? Você que esteve aí até mais nesse processo e tal, como fazer? Como abraçá-los nesse sentido? Eu vou entrar, né? Então, vocês estão fazendo o programa Zen, que é um período, é uma dieta, né? Tipo assim, uma semana sem carboidrato, sabe? Tudo bem. Agora, se você estiver achando tudo isso muito chato, o programa Zen muito chato, você não vai conseguir ficar tanto tempo nele. Então, o que é o ideal? Então, lembra que eu falei? Entender algumas coisas. Segundo, achar a dieta ideal para vocês. O que vocês conseguem fazer dentro de um programa que você tem redução de calorias, que você tem um comer saudável, que você consiga ficar para o resto da vida assim? Eu precisava de prazer. Eu não consigo ficar no frango com salada e 2 castanhas, um damasco. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Então eu comecei a falar, bom, eu assumo que eu gosto de comer. Gosto de comer. Gosto de coisa saborosa, gosto de sair para comer, do programa Sair para Comer. Então, algumas dicas que eu posso dar nesse sentido.
vou usar o meu exemplo de novo, tá? Qual que é a dieta que deu certo para mim? Depois, por isso que a gente tem que fazer testes. Né? Teve gente que se adaptou super bem com jejum intermitente. Eu não sinto fome de manhã, sabe? Para mim, eu consigo ficar das 8 da noite até 2 da tarde. Então, existem várias condutas diferentes. O que deu certo para mim, que eu acho muito fácil? Eu vou usar a minha experiência como sugestão, porque acho que a maioria das pessoas talvez acharia isso bem fácil. É uma low carb. Low carb. Então, redução de carboidratos refinados. Então, não entra na minha rotina, e eu vou falar das exceções, tá? Não entra na minha rotina farinha, não entra na minha rotina pães, não entra na minha rotina açúcar, não entra na minha rotina frituras. Gosto? Amo. Amo um pastel de feira, amo um hambúrguer, eu amo pizza, eu amo massa, amo uma sobremesa. Então, assim, vou falar do correto, depois eu falo das exceções, tá? Como que a gente pode lidar com isso. Uma low carb, então, assim, fica fácil quando a gente pensa em bicho e planta, né? Acho que todo mundo aqui, tem alguém que é vegetariano aqui na sala? Bicho e planta. Proteínas, e aí eu capricho nas minhas proteínas, a Paloma veio comer aqui. Eu fiz uma muqueca, eu faço costelinha, eu faço um hambúrguer em casa, eu faço franguinho com pasta de amendoim, sabe? Tipo, capricha nessas proteínas, nessas preparações, porque daí vocês vão sentir uma coisa muito saborosa. Isso vai saciar vocês por mais tempo. Tanto no emocional, né, no paladar, quanto na sensação de fome mesmo. E aí, eu capricho nos legumes, então eu faço aquele brócolizinho que eu gosto queimadinho, com alho, faço couve, então eu como, sei lá, uma costelinha com uma couve, sabe? Dessas couvezinhas que a gente come mesmo quando tem feijoada, sabe? Como, sei lá, às vezes eu faço uma quinoa com... Adoro camarão, faço um camarão super caprichado com um pouco de quinoa, sabe? Então sempre é muito saudável, só que é muito saboroso. Então isso aí abafa aquela coisa de segunda, que tédio de dieta, terça, que tédio de dieta, quarta, que tédio de dieta, chegando no final de semana, você come o mundo, porque você tá cansado da tua alimentação. Então, se você está estimulando o seu prazer com comidas saudáveis durante a semana toda, você minimiza essa vontade aí que normalmente o pessoal usa o final de semana para detonar e aí acaba não tendo resultado. Porque se você come fora da sua dieta sexta, sábado e domingo, são 3 dias errados que você com certeza ultrapassa demais as calorias, para 4 dentro da dieta. Você está quase pela metade. Ainda se você excede muito no final de semana, você ultrapassa demais as calorias de todos os 4 dias que você ficou se sacrificando. Então não faz sentido essa lógica, entende? É que nem você falar assim, olha, eu quero muito comprar um carro. Quero comprar um carro. Aí eu economizo 3 dias, 4 dias, e o resto eu gasto todo o meu dinheiro. Você nunca vai conseguir comprar esse carro. Então, se você está num objetivo, né, de comprar um carro, ou seja, de chegar no seu emagrecimento, você precisa, a maior parte dos dias, estar em redução de calorias. Então, dieta que eu acho que é muito fácil fazer. Low carb, então você vai comer legumes, cenoura, abóbora, abobrinha, couve, folhas, brócolis. Eu faço arrozinho de couve-flor para dar essa sensação de estar comendo um arroz, né? Capricha nessas receitas. Proteínas super caprichadas. E aí, eu como quando eu tenho fome. Olha que interessante, esse negócio de comer de 3 em 3 horas, não pela ciência, não é mais uma coisa que é necessária para o emagrecimento. Então, eu almoço, almocei hoje, era 12:30, a gente deve ter saído da mesa 1, eu fui comer agora. Agora antes de entrar aqui, que eu comi uma coisa que eu senti a sensação de fome.
Então, é uma forma do seu corpo sinalizar: oi, Maria Cláudia, oi, Cris, oi, Ronaldo, tô querendo comer alguma coisa porque baixou os meus níveis de nutrientes e de glicose na minha corrente sanguínea. Tô precisando de repor energia. Então, é uma fome que você sente aqui. Ela é fisiológica. Ela é tão nítida quanto fazer xixi. Vontade de fazer xixi. Não é fome aqui. Não é fome, estou com vontade de comer um bolo de chocolate. Isso aqui é outro tipo de fome. É uma fome emocional, é uma fome de suprir um prazer. Entende? É fome aqui. Então você vai comendo comidinhas ao longo do seu dia todo e comidas que te dê prazer. Às vezes você vai comer 3 refeições, às vezes você vai comer 4, às vezes você vai comer 2, às vezes você... Teve um dia que eu acordei que eu não estava com fome na hora do café da manhã. Eu almocei e jantei. Tá tudo bem, teu organismo não tá pedindo, quer dizer, eu não estou precisando de nutrientes ou de calorias agora. E aí, quando a gente fala das exceções, né? Então, assim, eu amo comer. Amo sabor, amo pizza, amo, que nem eu falei para vocês. Amo McDonald's, eu amo nuggets, eu amo miojo, eu amo todas essas porcarias. Não como mais, entende? Não como miojo, não como. Eu gosto sim, eu me dou pizza, eu me dou hambúrguer, eu me dou sobremesa, às vezes que tem no buffet, que eu vou comer lá no buffet, aí tem uma super sobremesa. E quando eu como, e aí isso é a cereja do bolo que eu tenho para falar para vocês. O que eu descobri foi minha última descoberta. Que eu tinha medo, paura de comida, mesmo as saudáveis. Então, quando você está mandando um comando para o seu corpo tende a obedecer. Então, mesmo comendo saudável, mesmo lá eu comendo quinoa, a Paloma convive comigo há muito tempo, ela vê como eu como na rotina. É saudável. Só que daí, o que eu ficava falando? Cuidado. Cuidado, você vai engordar. Cuidado, você comer uma colher a mais aí, viu? Opa! Não recusou a bolachinha do lado do café. Nossa Senhora, não deveria estar comendo isso. Cuidado, você vai engordar, você vai engordar, você vai engordar. Cuidado. 20 anos falando isso. O que o meu corpo estava fazendo? Obedecendo. Então, a nossa fisiologia, ela é muito forte. O seu cérebro comanda tudo. Então, eu estava com comendo super saudável, hein? Teve meses depois da cirurgia que eu não abria a exceção nem no final de semana. E o processo não estava acontecendo tão bem. Minha insulina alta, minha glicose alta. E aí eu fui no médico por causa dessa glicose, dessa glicemia, e ele falava, você come carbo. Eu falava, não, meu bem, você não está entendendo. Ainda bem que estava a Roberta comigo, que é a minha vizinha aqui, a gente comia junto todos os dias. Ela fala, não, doutora, ela não come. Eu como muito pior do que ela. E ele, não tem como. Essa insulina desse jeito, isso é carbo. Fala, não, meu filho, vamos lá. Eu não estou comendo carbo. Nesses 3 meses de intervalo que eu dei aqui, eu comi 3 pães de queijo, no intervalo todo de 3 meses. Eu comi 1 colher de chá de brigadeiro e sei lá o que, sabe? Uma bolachinha do lado do café. Você estava em síndrome metabólica, Lu? Uhum. Aí eu falei, cara, olha isso. Foi um site que eu tive. Falei, nossa senhora, olha isso. Toda vez que eu tô comendo, eu sinto que eu tô com esse medo, sabe? Com esse comando para o meu organismo. Você vai engordar, você vai engordar. E aí é isso que ele tava Mas fazendo. foi o estresse, Luan? Não, eu ficava falando isso dentro da minha mente. Não, mas eu digo assim, que mudou a insulina e tudo. Não, ela foi aumentando ao longo do tempo. Ela sempre, quando eu fazia exame, ela estava um pouco maior, a glicemia um pouco mais alta, a glicemia um pouco mais alta.
E aí, a gente fez um teste genético, né? Eu fiz um teste genético com ele, isso deu um polimorfismo, né? E vocês sabem que epigenética, né? Eu não sei se vocês entendem um pouco esses termos. Epigenética é como que seu DNA está se comportando, você está ligando genes e desligando genes, e isso pode vir muito pelo emocional. Então aparece lá que eu tenho tendência a ter insulina alta, que eu tenho tendência a ter glicemia alta. E aí a gente corrigiu isso eu tomei o glifage até para diminuir a minha insulina e tal. Só que eu parei de mandar esse comando para minha cabeça. Então o que eu comecei a falar outras coisas para mim. Sentava, começava a fazer um exercício na frente da comida, de falar: tenho gratidão por isso aqui, pela possibilidade de estar comendo isso aqui vai virar músculo, vai virar energia, sabe? Eu vou queimar. E mesmo quando eu estava comendo coisas ruins, não existem alimentos ruins, né? Existem alimentos mais calóricos e outros menos. Uma pizza, sentava lá e falava: eu posso comer isso aqui, eu opto por comer isso aqui, quando eu quiser. E olha que engraçado, quando eu falava quando eu quiser, eu ficava menos ansiosa para chegar o dia de comer a pizza, entende? E eu comia menos, ou eu necessitava menos dela. Então tinha uma coisa, sabe, de eu sentar na frente do alimento e eu falava assim: ai, eu preciso disso agora porque eu nunca mais vou poder comer isso. E eu acabava cedendo muito por causa desse comando. Nunca mais eu vou poder comer isso, porque eu não tenho direito, porque senão eu vou engordar. Então eu comecei a fazer exercício de gratidão com a comida. Sou grata por isso aqui vai me emagrecer, vai me dar energia. Eu lembro com o Kiki, a gente estava combinando de não falar mais a palavra gordura. Porque gordura dentro da minha mente é uma palavra negativa, tá? Uma palavra, então a gente começou a falar gostosura. Nossa, olha aqui as gostosuras que tem aqui, né? A pizza tá cheia de gostosuras. Para ser uma palavra menos negativa, sabe? Dentro da minha vibração interna. Isso que a Lua está falando é muito importante, né? Eu acredito assim, às vezes a gente fica buscando, quer ouvir de uma nutricionista, algo mirabolante, a mágica, o milagre, e eu acho que o milagre está aí, o milagre está aí, é a nossa mudança de olhar sempre. Então, isso que a Lua está falando agora, porque todo o resto vocês já sabem, vocês estão fazendo. Agora, tirar essa culpa é a coisa mais fundamental. Ser grata pela comida, pela saúde que você vai adquirir ao comê-la. Ser grato, ser grato, ser grato, né? E não ficar, né, Cris, aqui eu lembro muito de você, quando a Lua fala, comi uma colherzinha a mais e fiquei, colher a mais, socorro. Isso daí é a gente com o chicote o tempo todo, dizendo que a gente está errado. E você está comendo saudável, ceder um pouco nas quantidades não é absurdo e tal. Então, Lua, essa parte eu achei realmente assim a cereja do bolo, como você disse. Aí foi quando o meu corpo, eu mesmo comendo um pouco pior do que eu estava comendo na restrição. Gente, eu já fiz jejum intermitente. Lembra quando a gente foi para Bahamas? Foram uns 3 meses e meio de jejum intermitente. Não foi uma dieta que foi boa para mim. Mas eu conheço um monte de gente que se deu super bem. Então, a sensação de fome, a sensação de proibição. Quando eu deixei ela, eu cheguei lá em Bahamas e que eu falei, agora eu vou dar uma soltada, né? Eu consegui 3 primeiros dias, os últimos 2 dias da viagem, que eram 5, eu falei, agora eu vou comer sim, o que quiser. Eu nunca, assim, eu passei por um período sabe, de gana de comer, esse craving, e querendo, sabe, que eu não conseguia mais controlar. Ou seja, não foi uma dieta boa para mim. E eu nem cheguei no resultado que eu queria. Entende? Porque era sempre, mesmo em dieta, falando assim: ai, que saco isso aqui, sabe? Poxa, né? Eu queria estar comendo. Ai, ó vida, ó azar. É diferente quando você escolhe o estilo de dieta que você quer e você fala, tô feliz assim. Né? Que bom que eu posso comer assim.
Então, isso serve para tudo. E aí, quando você cair de boca na pizza, quando você cair de boca no bolo, e daí? Amanhã só volta, sabe? Isso que a Paloma falou é uma figura de linguagem maravilhosa. Ficar se chicoteando, isso só vai fazer mais mal do que bem. Só volta, não tem problema. Alguma pergunta? Eu ia abrir agora, justamente porque faltam 15 minutos. É. Queria que eles falassem se tiverem perguntas. A Beth abriu aí. Diga, Beth. Nem abri a apresentação do Zen, mas aí, se vocês quiserem, a gente faz um outro bate-papo, que eu amo falar sobre isso. Mais você deu a dica maravilhosa que é positiva, a gente tem que focar nessa parte positiva do se eu estou com culpa, o que eu vou pensar? Em gratidão pela comida, pensar em gostosura e não gordura, isso é perfeito, maravilhoso, tirar essa culpa, assim. Mas o que eu mais percebi nessa pandemia, as pessoas com uma crise de ansiedade muito forte, e aí não consegue achar um ponto para dar um freio e falar, opa, eu estou passando demais com um problema aqui, emocional, e estou comendo demais. Que pergunta, você tem alguma, sei lá, algum mantra, alguma coisa assim que você fala para você, que você consegue perceber, ter consciência desse excesso, por conta que você está ansiosa, onde você pode, assim, dar uma dica para essa parte de fome emocional, mas É o comer além da fome. Então, se você está sentindo que você está comendo além da fome, você sentiu fome, daí você está exagerando, você já está saciado, né? E é um exercício a gente perceber a saciedade. Por isso que a gente tem que comer devagar, botar pequenas quantidades na boca, porque você está sentindo o gosto daquilo, né? Pegar um negócio desse tamanho e colocar na boca, você vai acabar comendo mais e você nem está sentindo, você nem está aproveitando aquilo. Então pega o alimento, coloca, sabe? Por isso que toda nutricionista fica falando, mastiga, né? Bota lá dentro. Então assim, você vai comer um bolo, poxa, degusta aquilo, né? Pega pequenos pedaços, coloca isso na boca, né? Passa ali, respira enquanto você está comendo, porque você vai curtir muito mais esse prazer e você vai se sentir saciado mais rápido. Você dá tempo do seu corpo fisiologicamente, falar, opa, já tô recebendo essas calorias aqui, eu vou mandar o sinal de saciedade. Mesmo assim, você está saciado, você está entuchando comida para dentro, você não está com fome, você está colocando comida para dentro, opa, deixa eu anotar aqui, o que eu estou sentindo? Tipo, é ansiedade, eu estou um puta de um tédio aqui dentro da minha casa na pandemia, então a gente vai ter que desfocar do comer. Vamos fazer outra coisa? Sei lá, alguma coisa assim que você pode... Então, é muito legal isso, Beth, essa pergunta, porque a gente chegou numa coisa que eu não falei, né? A gente está sempre buscando prazer. Sempre prazer imediato. E a comida é um puta de um prazer imediato, né? Tive um problema aqui, ai, me deu um mal-estar, bum, eu preciso de um substituto rápido. Ronaldo tá rindo, é isso aí, você faz isso? Então tem gente que é vício, né? Então, assim, tá ali na mão, tem gente que vai ver, sei lá o que, na internet. Eu me sinto um pouco viciada, sabe, nessas coisas de vídeo, de meme, sabe? Porque às vezes eu tô trabalhando aqui, tá muito chato. Eu vou lá, entro no Instagram, daí você vê que você se perdeu horas ali, você perdeu tempo. Na comida é a mesma coisa. Você se perdeu na quantidade, no que você podia comer. Então, a gente tem que buscar esses gatilhos de prazer de outras coisas que não vão prejudicar o nosso trabalho, né, de dieta, o nosso trabalho na nossa produtividade. Então, você também, por pequenas metas, isso ajuda, né? Então, você fala assim, eu preciso perder 20 quilos. Isso assusta, te dá desprazer. Você fala, opa, vou desistir disso aqui rapidinho. Né? E se você for de não pensar em peso, às vezes, pensar nas suas medidas, entrar numa calça. E a mesma coisa para exercício.
Né? Se você pensar, vou ter que correr, sei lá, 15 quilômetros, o seu cérebro luta contra isso. Lê um livro, anota esse livro, Mini Hábitos, serve para tudo. Poder dos mini hábitos. Então, você está lá fazendo abdominal, são 20, você já está morrendo. Para o seu cérebro, sei lá, está lá no 6, ainda faz, você vai chegar no 20, ele vai falar, para, por que você está passando por isso? Por que você está se fazendo isso? Por que você está passando fome aí? Vai comer um negócio que você gosta, para. Seu inconsciente, ele está sempre assim, te evitando a dor. Mas e se você pensar, vou fazer mais um, só mais um. Isso é muito fácil para o seu cérebro. Tipo, não tá na hora de comer, eu já tô assim, querendo, né, com vontade de comer alguma coisa. Eu vou esperar mais meia hora para ver se a fome. Meia hora para o seu cérebro é fácil. 15 minutos para o seu cérebro é fácil. Entende? Então, esses recursos, né, de você buscar mini metas que são fáceis de você aceitar, você substituir o prazer de boca por outra coisa. Eu acho melhor o vício no TikTok, no não sei o quê, sabe, do que no bolo, tá? Então, depois eu lido com esse vício do TikTok aí, de ficar olhando, mas é uma coisa que não, talvez prejudique a minha produtividade e tal, mas não, é menos grave para mim do que o comer, tá? Então, busca alguma coisa que você se dê de prêmio, de alívio, de prazer imediato, que não seja só comida, faz sentido? Faz muito sentido. E eu gostei também das perguntas que a Lua fez, né? Acho importante a gente fazer esses exercícios do o que você ganha permanecendo exatamente como você está, né? Quais os ganhos se você não emagrecer, né? Quais os ganhos que você vai obter em continuar com o seu peso? Aí o exercício que ela falou, qual o sentimento que tem por trás de você atacar a comida? Qual o sentimento? Então, fazer esse exercício, fechar os olhos, anotar, e aí trazer para a consciência, porque de verdade, de tudo isso que foi dito, assim, eu gosto muito dessa parte, porque o resto tem muito mito mesmo. Se a gente comer quando tiver fome, comer o necessário, não comer por emocional, tudo isso, né, Lu? A gente sabe que vai se manter magro. E eu tenho uma boa notícia para vocês, tá? Tudo que vira hábito fica fácil. No começo existe um pouco de esforço, pensa nos mini hábitos. O que o meu cérebro aceita, que não é um esforço tão grande. E aí você vai... Isso vai sendo colocado na rotina, de repente você está num estilo de vida novo, de exercício, de dieta, né? Aí você vai, eu queria falar muito disso, né? Vou no restaurante. O que eu posso pedir aqui, sabe? Que tá muito gostoso, que tá dentro do saudável, que eu não vou enfiar meu pé inteiro na jaca e que eu vou ter prazer do mesmo jeito. Uma dica, já vai para o restaurante meio que sabendo o que você quer. Tipo, não vou ler o cardápio inteiro, eu acho que eu vou comer um peixe hoje. Um peixe, sabe, gostoso, com legumes. E aí você vai lá e olha o que tem lá de peixe. Hoje eu quero comer uma massa. Quero comer uma massa. Tudo bem, come. Você tem esse direito. Você pode se dar isso. Não tem problema. Mas vai usando, né, os recursos quando você não está na necessidade, porque eu me sinto às vezes na necessidade. Eu quero comer uma massa. Eu tô com vontade de pizza. Tô com vontade de pizza. Então, toda sexta-feira, eu e o Kiki, a gente faz um programa nós dois. E na semana passada foi um negocinho de fruto do mar, tranquilo. Mas essa sexta eu acho que vai ser pizza. E tudo bem. Eu percebi que, para mim, eu não posso ficar com fome, que eu posso descontrolar e aumentar a proteína. Aumentar a proteína me deu um resultado melhor. Tem isso, tá? É sentir a sensação de fome fisiológica, mas se você esperar
muito e isso se acentuar demais, você pode perder o controle na próxima refeição. E uma coisa importante, tá? As pessoas supervalorizam a fome, tá? Você não vai morrer. Você precisa ir de uns 20 dias, tá? Pra você morrer de inanição. Ai, tô com fome. Ai, vou perder minha massa muscular, tô catabolizando. Para. Sabe? Espera. Você pode chegar num lugar com calma, fazer sua refeição. Tá? Mas tudo bem, aí se perceba, se você vai fazer que nem a Beth, chegar na próxima com muita fome, descontrolar tudo, aí é ruim. Cris, Ronaldo, Maria Cláudia, Temos alguma pergunta? 5 minutos. Eu acho que foi muito interessante o que você falou, Ana Lua, com a questão da gente lidar com nossa fome e com as nossas emoções. A minha fome, ela é 98% emocional. Sim, eu Estou imagino. feliz, vou comer. Estou triste, vou comer. Estou ansioso, vou comer. Estou com raiva, vou comer. Estou puto, não vou quebrar alguma coisa, não. Vou comer que é melhor. E nisso foram 20 Quebra, quilos. menino! Você é bobo, quebra! Melhor, né, Valon? Ronaldo, substitui os prazeres. Então, sei lá, isso que eu falei, sabe? Ver um vídeo engraçado, daí você toma cuidado para você não se perder dentro disso, né? Ah, sei lá, vou usar que sempre uso meus exemplos para ilustrar, tá? Então, sei lá, tô com o Kiki aqui em casa, a gente fala, nosso momento de fofuras. A gente trabalhou, sabe, tá chato, vamos fazer um pouco de fofuras, sabe? Daí a gente fica junto, dá risada, ouve uma música, sabe? Alguma coisa que a gente se distraia e tenha prazer, pra gente conseguir voltar para a rotina chata, né? Então, o que pode te trazer esse bem-estar, que não é só a comida? Eu acho que precisa ser mais falado sobre as questões emocionais ligadas à fome e que levam à compulsão também. Nossa, querido, se eu tivesse percebido isso, teria sido muito mais fácil toda a minha jornada, porque eu achava que era só dieta, e não é. Não é? Eu comia uma panela de brigadeiro e achava super normal. Gente, não é normal você comer uma panela de brigadeiro inteira. Não. E já está doendo de tão doce, de tanto excesso, está lá comendo. Porque eu usei o exemplo, né, das pessoas, ela tinha uma que que ela engordava para proteger o casamento. Eu tinha uma paciente que ela era psicóloga, então ela estava perdendo assim uma energia muito grande na doação com os pacientes e tal. E aí quando ela chegava em casa, ela precisava se preencher, ela se sentia esvaziada, drenada. Então ela falava para mim, eu como um pacote daquela bolacha de arroz que não tem gosto de nada, que eu nem gosto do gosto daquilo, assim, nem tenho muito prazer, mas eu preciso me sentir entupida até aqui. E aí que eu comecei a perguntar, mas por que você vê pelas palavras, a gente não tinha diagnosticado ainda e eu nem sou super capacitada para isso, né? Precisa de um terapeuta muitas vezes. Eu falava assim, tá, ela falou, eu preciso me entupir, eu preciso me sentir cheia. Daí que eu dei o clique, eu falei, tá, mas o que tá te esvaziando para você ter que se sentir tão cheia e tão preenchida? E eu fui perguntando para ela o que você acha que pode estar esvaindo sua energia desse jeito, e aí eu acho que eu me dou muito para os pacientes. Então, o que ela tinha que fazer é aprender a blindar ela, né? Tipo, é a história do outro, ela não precisa pegar tudo isso para ela, né? Então, aí ela estava conseguindo resolver. Então, é isso. Você ia falar? Os gatilhos todos, né? Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se é assim pertinente. Se não for, você me fala, tá? Tem um pouco a ver com esse pós-programa Zen. Porque assim, tem as cápsulas, tem os shakes, sei lá o que, é óbvio que a gente não vai passar a vida tomando isso, né? Então, assim, eu imagino, não sei. Eu gosto muito, assim, de ter uma proteína em casa, se vocês se deram bem com a proteína. Eu gosto muito de ter uma proteína em casa, porque o sabor doce me agrada. Então, eu faço um bowl
De manhã, o que eu mais como é uma proteína misturada com água de coco, e aí eu pico morango dentro, umas castanhas, lascas de coco. Então, essa coisa de sentir... Eu sinto vontade de comer granola com leite. Então, a proteína, para mim, ela serve muito para isso, para ela substituir essa sensação de estar comendo alguma coisa de leite, sei lá, um iogurte, um mousse, alguma coisa assim. Então, você pode manter a proteína do Zen para você bater com uma fruta, se você gosta desse paladar. Né? E acho que é uma proteína, então você tem essa sensação de estar comendo um doce, não é açúcar, não é gordura hidrogenada. Eu bato a proteína com banana congelada, eu faço às vezes uns frappuccino, assim, umas coisas com café, com as proteínas, porque aí eu sinto que eu estou saciando essa vontade de comer doce. Muito bom você ter perguntado isso. Eu lembrei dessa coisa das receitas. Isso que eu ia falar do seu Instagram de receita, depois você fala. Então, as receitas, deu 20 horas, né? Vou ter que abrir a outra reunião. Eu queria ficar mais aqui com vocês, mas... Então, as receitas, essas substituições para eu não comer sorvete, e esse exemplo que eu dei, bater a proteína com uma banana congelada, essa criatividade que você começa a usar nos sabores vai te ajudar nisso que eu estou falando, você se manter em dieta durante muito tempo. Que não é o estilo de vida, que nem a Paloma estava falando, né? O estilo de vida saudável. Entende? Lua, passa seu Insta de receitas, que é maravilhoso. Além de ele bonito, ser esteticamente gostoso de ver, né? A Lua faz umas receitas que são maravilhosas mesmo. E o Insta dela normal, vale a pena seguir. Todo dia eu vejo uma receita lá. É super gostoso, eu amo. Nos stories, ela mostra como que ela cozinha. O meu lema de vida agora é esse: para você se manter magro e saudável, você não precisa comer sem graça. Esse é meu lema também. Tô fora. E saudável. Então, todos os dias eu tô falando isso. Olha essa receita, olha esse brócolis, olha isso que eu fiz, olha esse bolinho, olha... Para vocês terem essas ideias, né? Porque às vezes vocês não sabem por onde começar. Então, estou sempre mostrando aí que é uma coisa super fácil para mim, que é a minha rotina. Eu adoro cozinhar, eu adoro comer. Então, eu adoro ficar magra. Então, tá tudo junto ali. Perfeito, Lua. Eu amei estar com vocês. Se vocês quiserem bater mais papo em uma outra ocasião, para mim vai ser um prazer. Né? Se vocês quiserem. Passar o Insta depois no grupo, tá? Eu passo. Ana Lua Negrelli, o outro é Receitas Lua Negrelli, Receitas Ana Lua Negrelli, alguma coisa assim. E aí a gente vai se falando, eu espero que vocês, né, depois que terminar essa fase do Zen, consigam prosperar, porque a última fase, a fase 3 do Zen é isso, ele chama Thrive, que é tipo, prospere, sabe? Vai viver a sua vida saudável, e essa é a ideia do Mark. Então, mas fico à disposição, se vocês precisarem de qualquer coisa. Obrigada, Muito Lua. obrigada, foi muito legal, Obrigada, muito gostoso. Eu gravei, tá? Então, se vocês quiserem, eu passo pelo WeTransfer ou salvo no meu YouTube, vocês ficam com o link. Vai salvar no YouTube, te agradeço, se for fácil para você. Tá bom. E aí você manda, a gente manda aqui, tá bom? Beijo. Obrigada. Gente, tchau, beijos. Tchau. Para vocês. Tchau. Obrigada, Lua. Amei todas as dicas. Vocês querem ficar aqui? Eu posso para alguém, aí vocês ficam. Vocês querem ficar aí na sala? Vocês querem, meninos, meninas, falar mais alguma coisa aí? A Cris acho que foi já? Não, tá aí. Qualquer coisa você chama. Ó, te passei o anfitrião. E aí eu vou sair, tá, Paloma? Tá com você a sala. Tá, só para eu dar um tchauzinho para eles aqui. Beijo, Lu. Beijo, Lua. Obrigada.